Olá, senhoras e senhores, a professora Carolyn aqui com você. Estamos voltando. A proposta de hoje, desse vídeo, é a gente conversar sobre preparação para mestrado e sobre um assunto mais específico. Nós vamos fazer uma breve análise do edital do mestrado em enfermagem da UFCA, trazendo recomendações para quem está se preparando para esse mestrado em específico, mas também para outros mestrados aí, inclusive na área da saúde. Antes de nós adentrarmos no nosso assunto principal, eu quero abrir aqui aquele momento para a gente fazer os comerciais. Então, antes de qualquer coisa, eu já vou te pedir para você que está me assistindo aí no canal do YouTube, curtir esse vídeo, compartilhar e enviar para quem sabe que você que gostaria de ter acesso a esse material, a esse conteúdo. Lembrando, né, que aqui muita coisa que eu entrego para vocês é gratuito e essa é a forma mínima que você pode contribuir. Inclusive colocando até aqui embaixo nos comentários gostei ou algo que você gostaria de ver por aqui. De antemão, vocês sabem que por aqui eu não tenho muito o que conversar, é direto para o assunto. Eu já vou te propor, né, se você vai para esse mestrado de enfermagem da UFCA, eu trago aqui alguns pacotes específicos. Um pacote, por exemplo, para preparação para a inscrição, para aqueles alunos que querem ter uma garantia de que está enviando os documentos certos. Por que é que eu trouxe esse pacote? Esse pacote ele é bem específico para aqueles alunos que são mais exigentes e que têm receio de, nesse momento de inscrição, pecar por algum detalhe. E, pasmem, muitos alunos acabam focando muito em projetos de pesquisa, muito em currículo Lattes, e não focam também na inscrição. E acabam perdendo o processo seletivo como um todo por esquecer algum detalhe de documentação que são obrigatórias nesse momento. Então, aqui é um pacote para estar junto contigo, te ajudando nesse momento de inscrição. Esse pacote ele é exclusivo para esse mestrado, certo? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui depois na descrição para você ter acesso, ver como é que você vai fechar esse pacote comigo. À frente, nós também temos o preparatório para a prova escrita. Qual é o objetivo desse preparatório? É trazer bagagem para você que vai para a prova escrita. Bagagem e método, porque a gente também vai fazer o passo a passo, entender o que aqui o mestrado exige nesse momento de prova escrita, entender que assuntos eu posso abordar, como eu posso enriquecer o meu texto para obter um melhor desempenho na hora da prova escrita. Então, o preparatório para a prova escrita do mestrado em enfermagem da UFCA, ele contempla 8 módulos temáticos completos, que são módulos de assuntos divididos por áreas de conhecimento dentro da área da enfermagem, com aula simplificada, trazendo insights sobre aquele assunto, uma bibliografia recomendada para você estudar a partir daquele material, atividade de direcionamento, que nada mais é do que uma atividade para você fazer, porque não adianta ir para a prova escrita se você não treinar a sua própria escrita. E um roteiro espelho dentro de cada módulo. Vale ressaltar que você entrando para o preparatório para a prova escrita, você também recebe o acesso para o intensivão. O que é o intensivão? Ele acontece ali naquela semana que antecede a prova, a própria prova do mestrado. Ele tem como objetivo fazer uma revisão temática de todos aqueles módulos que você vê dentro do preparatório. Ele traz a discussão sobre o que é que a banca quer ver, mais nesse sentido de reforçar. Então, o intensivão, ele vem no sentido de fazer aquele revisão, aquele mega aulão. São 3 dias e no último dia a gente tem um simulado real da prova escrita. E para os alunos que entram dentro do intensivão, eles recebem a correção comentada com vídeo feedback daquele simulado que o aluno fez. Então, é um momento enriquecedor. Para o aluno que vai avançar dentro dessas etapas,
E para aquele que quer, né, fazer revisão do projeto de pesquisa, que tem algumas ideias e não sabe como sair do papel, que já começou a escrever o projeto de pesquisa, mas ainda está em dúvida sobre alguns aspectos, ou até mesmo para aquele aluno que já está com o projeto pronto, vai submeter, mas aquela pulga atrás da orelha diz assim, será que está faltando alguma coisa? E aí seria somente aquela revisão, né, profissional. Então, eu abri 2 vagas para mentoria individual do anteprojeto de pesquisa específico para esse edital. É um serviço que é individualizado, que ele compreende ali as suas necessidades e ele é formulado a partir de pacotes. Então, contemplam o que é de serviço que você vai precisar e quantos encontros você quer nesse momento. E é isso que vai, né, definir o valor desse pacote 3, que seria uma mentoria individual específico para o seu projeto de pesquisa. Esse momento ele é legal, sabe? Desde se você vai se você está com o seu projeto de pesquisa pronto, eu sempre recomendo, faça uma avaliação profissional. Por mais que você mande para aquele amigo, né, que é mais chegado a você, se você percebeu que ele não fez aquela leitura na íntegra, independentemente se você vai fazer essa leitura na íntegra comigo, com a professora Carol ou com outra pessoa, eu sempre recomendo você fazer essa revisão final do projeto para ter uma certeza maior e aumentar as suas chances de obter um melhor desempenho dentro da prova, dentro da nota do seu projeto de pesquisa. Outro momento que os alunos também pedem é fazer um simulado de entrevista. E esse momento ele é bastante enriquecedor para o aluno, aumenta as chances de obter um melhor resultado durante a entrevista, como também dá direcionamento para as perguntas, para as respostas, para o que os avaliadores vão exigir de você dentro desse momento. Então, por mais que aqui a gente não tenha um preparatório completo para você entrar e já saber que vai entrar dentro de todas as etapas, você tem aqui, né, pacotes que contemplam todas as etapas. Se você se sentiu, né, chegado a algum desses pacotes que quer resolver algum problema seu, então você entra em contato comigo que eu vou deixar aqui como você vai fazer isso nos comentários. Inclusive, esse modelo aqui para você verificar todas as vantagens de cada um dos pacotes. Mas vamos lá para sem muito mimimi, vamos lá direto para o edital. Aqui não trago PTT, é tudo direto para o edital. Talvez eu faça algum resumo para vocês com alguns tópicos que os alunos mais desviam, né? E acabam, quem não tem acesso a esses conteúdos acaba de fato caindo nesses detalhes durante a seleção. Porque caso você não saiba, o processo de seleção de mestrado não é você que vai competir com os concorrentes, com os outros alunos que estão inscritos. É você contra você mesmo o tempo todo dentro da seleção. Se você não cumprir determinados detalhes, então não é porque o seu concorrente foi melhor, é porque você pecou naquele detalhe. E isso não é somente para esse mestrado, mas todo mestrado funciona exatamente assim. Exceto casos muito especiais, casos muito isolados de alguns mestrados aqui no Brasil, que possuem um critério de seleção de alto nível, e aí entram-se candidatos de alto nível, e realmente, olha, a gente observa que tem uma concorrência, que a gente vê ali na nota final dos candidatos de aprovação, que eles estão muito próximos e ficam muito próximos uns aos outros, né, ali dentro dos limites. Isso mostra que existe, de fato, uma concorrência, mas ademais, exceto essa situação, os demais mestrados, em suma maioria, aqui no Brasil, de todas as áreas, é você contra você mesmo. E isso não sou eu, não sou só eu que conto, né, de quem já viveu esse momento, como também alunos que saem quando entram dentro do mestrado, percebem, poxa, não tem concorrência. De fato, era eu contra eu mesmo o tempo todo. Bora lá? Eu vou trazer para vocês aqui, conforme combinado, né?
essa discussão do mestrado em enfermagem da UFCA, mas se você também é de outra área, eu te recomendo a ficar por aqui, porque eu trago alguns levantamentos de assuntos e questões que são importantes nesse momento, porque vocês deixam passar despercebidos. A primeira situação que eu já trago aqui de cara é que, por vezes, você vai precisar, né, definir qual é a sua linha de pesquisa. E quando você define a sua linha de pesquisa, você não concorre para as outras vagas, que é o que acontece aqui. Então, dentro desse mestrado em enfermagem, nesse edital do ano de 2026, que é para a turma do ano seguinte, em 2027, nós temos 18 vagas, sendo que 9 estão para a linha de enfermagem e saúde, e outro para a linha de cuidado em enfermagem e saúde. Então, são linhas diferentes. Para que linha você vai concorrer? E é interessante você já ir começando a pensar nisso de forma assertiva, tá? Entendendo qual é de fato a linha que você está entrando, porque se você propor fazer uma pesquisa de campo muito direcionado para um público específico e você colocar para uma linha totalmente diferente, existe uma incongruência. E aí a banca pode te eliminar já no momento ali da inscrição, dependendo do mestrado. Aqui no mestrado de enfermagem da URCA, eles fazem essa análise, tem um momento que eles fazem a análise se existe um alinhamento entre a tua proposta de pesquisa e a linha que você se inscreveu, já para fazer aquela triagem definitiva. Só que imagina só, você trabalha bem no seu projeto de pesquisa e manda uma proposta de pesquisa para a linha errada, porque não se atentou aos detalhes, porque não investigou, por exemplo, o que é que há dentro de descrição dessa linha de pesquisa, porque aí, entendendo esse aspecto, você consegue direcionar o teu projeto, a tua inscrição e ser mais assertivo nesse momento. Em outras palavras, vamos supor aqui que você está fazendo um projeto de pesquisa. Eu vou aqui ampliar a nossa linha temática, vou sair da área da enfermagem. Vamos supor que você está fazendo um projeto de pesquisa. Eu sempre trago essa discussão de jornalismo. Você vai entrar para a área de jornalismo e comunicação. E a tua proposta de pesquisa é sobre fake news em idosos. O impacto das fake news em idosos. Aí você, por exemplo, pega a sua proposta de pesquisa e submete para a linha de pesquisa, que é sobre comunicação no período eleitoral. Só que dentro do projeto de pesquisa não existe nada sobre isso, é só fake news. Então, nós temos uma linha de pesquisa, comunicação no período eleitoral, e a tua proposta de pesquisa é sobre fake news em idosos. Está totalmente diferente, a não ser que dentro do seu projeto de pesquisa tenha um alinhamento, mas o teu projeto de pesquisa não fala nada sobre eleições, não fala nada sobre justiça eleitoral. Então, existe uma incongruência. Se essa incongruência está assim, nitidamente clara, então a banca ela pode recusar até mesmo a tua inscrição. Então, esteja atento. E eu trago esse exemplo para também outras pessoas que não são da área da saúde conseguirem entender. Uma coisa que pode acontecer também é você fazer uma proposta de pesquisa para a área de atenção básica e fazer sua inscrição para a área hospitalar. Então, esteja atento a esses detalhes, porque, inclusive, candidatos que fazem a seleção, a última seleção teve, na penúltima seleção teve, e candidatos que são muito bons não se atentam a esse detalhe. E isso elimina, reprova o candidato. Dada essa premissa inicial sobre alinhamento projeto, alinhamento linha de pesquisa, eu quero te chamar a atenção aqui. Nós temos 18 vagas que traz aqui, né, que você só pode se inscrever para uma linha de pesquisa, traz aqui as questões, né, como é que você pode se candidatar para questões de ações afirmativas, traz aqui a questão de inscrição. Dentro da questão de inscrição, a gente tem aqui o pagamento da taxa de inscrição, mas também existe a possibilidade de você conseguir isenção
E um detalhe é que os alunos, isso já aconteceu comigo, no momento que eu estava tentando esse mestrado, e também outros alunos meus também já tiveram essa mesma dúvida. Eles vão pedir a isenção e acham que precisa já enviar toda a documentação para a inscrição, porque o edital, ele fala mais ou menos isso. Mas, na verdade, você vai enviar as documentações para a sua isenção e quando sua isenção for aceita, você envia a documentação no período de inscrição, no caso até dia 28 de agosto, às 17 horas, você envia os demais documentos para, de fato, efetuar a sua inscrição. Ok? Então, esteja atento a esse detalhe. Muita gente tem dúvida, eu já tive dúvidas sobre isso, mas é diferente, tá? Existe um momento de inscrição, de isenção, o aluno ele envia algumas documentações, não é necessário enviar todos os documentos. A exemplo, o projeto de pesquisa não precisa ser enviado no momento de isenção. E aí você avança e finaliza a sua inscrição no período adequado. Dia 28 de agosto, às 17 horas. Então, esteja atento, faça pelo menos um dia antes, 2 dias antes do momento de inscrição. Não deixe para as últimas horas, porque acontece do sistema cair e geralmente as bancas não se responsabilizam por isso. É difícil que esse mestrado ele amplie as vagas, né? As vagas não, que ele amplie o período de inscrição, porque ele começa com bastante antecedência. Hoje é dia 22 de julho, então em breve as inscrições já vão abrir e por ter esse período longo, diferente de outros mestrados que os períodos costumam acontecer de forma um pouco mais longa, talvez, e até muito certamente em muitos mestrados é ali somente uma semana de inscrição, então aqui a gente quase nunca, porque eu nunca vi ainda, prorrogamento de inscrição, ok? Vamos lá. Aqui você vê as condições para poder fazer a sua solicitação de isenção, as documentações, esteja atento a todos os detalhes. Fazer a assinatura eletrônica, não esqueça. Bom, dada essa questão aqui, deixa eu ver se ele está trazendo aqui já os documentos. Eis aqui os documentos que você vai utilizar nesse momento de inscrição. Formulário de inscrição do sistema. No momento que você vai entrar no sistema, você preenche alguns dados e o sistema baixa, gera uma imagem para você, um documento de inscrição, que você está solicitando a inscrição lá pelo site. Aquele documento que você está solicitando a inscrição, você vai baixá-lo para o seu computador e vai fazer a assinatura do Gov, certo? Comprovante de pagamento, ou, no caso, um comprovante que mostre que sua taxa de isenção foi aceita. Na sequência, você precisa mandar os seguintes documentos: carteira de identificação com foto, CPF, diploma ou uma declaração, né, de que você estará disponível com o histórico, com a declaração no período da matrícula, né, que é de 15 a 17 de fevereiro. E o histórico escolar, se houver, né, porque às vezes se tem declaração, não tem histórico. Mas, se tem declaração, você coloca o seu histórico. Aí vamos lá, depois desses documentos pessoais, você traz o termo de compromisso, que também precisa ser assinado pelo Gov.
Depois você vai trazer o currículo Lattes. Esse currículo ele precisa estar organizado exatamente na ordem que está disposta aqui. Depois do currículo Lattes, que contempla, né, ficha de pontuação, uma cópia do currículo Lattes que está lá no sistema dentro da plataforma Lattes, os comprovantes do seu currículo exatamente nessa ordem e, por fim, por último, lá no final, o anteprojeto de pesquisa. Vale ressaltar que todos esses documentos você vai precisar condensá-los em um documento de PDF. Vamos só verificar se é isso mesmo que eu estou falando. Os itens A, B, C, D precisam ser anexados em documento único, até aqui, até o termo de compromisso. Então, o currículo Lattes ele vai ser enviado à parte, e só em formato de PDF, e por fim o anteprojeto em formato de PDF. Então, ao final, para finalizar a sua inscrição, você precisa ter 3 documentos em PDF. Os documentos, o PDF com os documentos para inscrição, o PDF com o currículo Lattes e o PDF com o projeto de pesquisa, compreendendo que cada um desses documentos tem as suas subpáginas e exigências conforme estão aqui. Lembrar sempre de utilizar a ordem que está sendo exigida, de checar se todos os documentos que são solicitados para serem assinados estão de fato assinados. Porque a ausência de assinatura, né, também um critério que é passível de eliminação. E não existe essa possibilidade de recurso, caso você esqueça alguma coisa, algum detalhe. Aqui a gente entra para a nossa tão, né, discutida prova escrita para o mestrado em enfermagem da UFCA. Muita gente tem dúvidas sobre alguns detalhes, né? Mas a gente pode ser bem específico. O que é essa prova escrita? Eles vão dar um tema para você e você vai redigir, né? Entendendo que aquele texto ele precisa ter um contexto, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão e contemplar as 2 laudas que são solicitadas, cumprir ali o prazo de duração máxima de 4 horas para aquela prova, não se identificar dentro da prova, são alguns detalhes, né, que são exigidos no momento dessa prova escrita. Essa prova, ela tem como objetivo, né, analisar esse aluno, ele conhece essa área de conhecimento, esse aluno, ele escreve de forma, né, que é fácil entender, de forma clara, existe coesão e coerência entre os assuntos que estão sendo abordados e o que o aluno está dizendo, porque às vezes você está falando uma coisa que você não compreende e ali mais à frente você diz aquilo que você acabou de falar. Então, isso pode acontecer. E quanto mais você trabalhar a sua escrita no seu projeto de pesquisa, fazendo os exercícios, né, que são propostos dentro do preparatório, caso você deseje participar, melhor maiores são as suas chances de conseguir entregar um texto proveitoso no momento da prova escrita. Organização das ideias, argumentação, análise e síntese, a forma que você analisa aquele assunto que está sendo discutido, a capacidade que você tem de sintetizar a densidade dos assuntos que são propostos e utilizar corretamente a língua portuguesa. Então, esse também é um critério que às vezes as pessoas deixam passar e acabam perdendo pontuações. Então, eu acho que nesse minutinho rapidinho que a gente discutiu aqui, deve ter abrido bem a mente de vocês. E eu espero que sim. Caso você ainda tenha muitas dúvidas sobre a prova escrita, dentro do meu canal no YouTube existem vídeos
que eu falo sobre, há vários momentos, sobre a prova escrita. Vale a pena, inclusive, assistir assuntos de outros mestrados. Se você vê que eu estou falando sobre prova escrita, vale a pena você também acompanhar para tentar entender a lógica que existe por trás dessa prova. Porque muitas vezes a gente acha que eu estou estudando para concurso público, para prova objetiva e estou indo para fazer uma prova subjetiva. E são formatos de preparação totalmente diferentes. A segunda etapa aqui é a análise do currículo Lattes. Quando a gente pensa no currículo Lattes, eu preciso entender as documentações que eu tenho, elas estão batendo com as documentações que constam lá dentro da plataforma? Se sim, tá ok. Se não, muitas vezes acontece de você ter vários documentos em mãos, mas que não constam dentro da plataforma. Ou você fala que tem algumas experiências dentro da plataforma e você não consegue provar aquela experiência. Então você precisa trazer para o seu currículo aquilo que de fato você tem, que você consegue comprovar. E vale lembrar que dependendo da sua situação, você consegue até melhorar o seu currículo nessa jornada aí até o dia 28 de agosto, às 17 horas. Então esteja atento a tudo que eles pedem para pontuar. Existe uma pontuação mínima dentro dessa seleção. Então a etapa do currículo Lattes, ela também é, nesse momento aqui, ela é eliminatória, porque se o candidato não cumprir a nota mínima, que é o 3, ele não consegue avançar dentro das próximas etapas. Por mais que ele seja aprovado, a exemplo, dentro da prova escrita. E aqui cabe a você estar atento. Nesse mestrado, o que é que ele está exigindo de currículo? Inclusive, para quem vai se preparar para as próximas edições, utilize o barema de pontuação para te direcionar na tua preparação e você já melhorar o seu currículo focado no barema. Então, se o barema fala, o aluno ser monitor de disciplina ganha 1 ponto. Então, que tal você procurar entender e saber como é que faz para ser monitor de disciplina nesse período de preparação até chegar ao próximo edital? Então, é assim que se utiliza o edital anterior, o edital atual, para se preparar e se organizar para a seleção. Nós também teremos aqui, no mestrado em enfermagem da URCA, uma etapa que contempla aqui 2 pontuações. Então, a gente tem um momento de análise do projeto de pesquisa e nós temos também o momento de arguição. É o momento em que você vai fazer a sua apresentação do projeto de pesquisa e a banca pode trazer alguns questionamentos para você, a fim de entender, esse aluno, ele sabe o que é que ele está falando? Esse aluno, ele domina esse assunto? Esse aluno, ele de fato fez esse projeto de pesquisa? Porque quando a gente faz uma pergunta para o aluno, a gente sabe se o aluno foi ele de fato que fez aquele projeto ou ele que pagou em anos de inteligência artificial ou se foi ele que pagou para alguém fazer aquele projeto. Então, não se engane e não tente enganar terceiros, porque a gente que lê um projeto de pesquisa na íntegra, a gente consegue direcionar a pergunta para entender, esse aluno fez esse projeto de fato mesmo? E a gente consegue observar isso, inclusive, durante a sua apresentação. Se você domina ou não domina aquele tema. Traz-se aqui alguns critérios, mas eu quero te trazer para cá uma situação que faz com que os alunos sejam reprovados aqui dentro do mestrado em enfermagem da URCA, que é você não cumprir os critérios que são solicitados dentro da formatação do teu projeto. É eliminatório. Por vezes, inclusive, eliminatório no momento da inscrição. Se você colocar uma página a menos, elimina. Aluno meu do passado que fazia preparatório referiu: professora, meu projeto tinha uma página a menos. Professora, meu projeto tinha uma página a mais. Professora, eu não coloquei isso e o edital agora começou a pedir. Então, observe bem o que é que está trazendo aqui de
estrutura para esse projeto. O seu projeto que você está enviando, ele cumpre esses critérios? Por isso é interessante você ter aquele segundo olhar para fazer a avaliação do teu projeto, ok? Independentemente se você vai contratar a professora Carol ou contratar terceiros, mas vale a pena. Afinal de contas, você não quer trabalhar extensamente em preparação de documentação para inscrição, documentação para currículo, trabalhos e horas a fios para escrever um bom projeto de pesquisa e perder sua inscrição por uma bobeira, né? Que às vezes a gente passa aos nossos próprios olhos. Aqui também ele traz o que é que eles querem no momento da arguição, que é mais essa questão de clareza, observar o potencial de desenvolvimento, a questão de discussão, se o aluno sabe discutir aquele assunto, nesse sentido, né? Então, não há o que temer se você sabe do que você está falando, então não há muito o que temer no momento de arguição. É citar, estudar, explorar o seu assunto, explorar o teu projeto e ter confiança de que aquela tua clareza mental está sendo transmitida ali no momento da entrevista. Uma questão aqui nesse mestrado, né, em específico, é que por mais que o aluno ele seja aprovado em todas as etapas, se ele fizer a pontuação, porque cada nota tem um peso, cada nota tem uma pontuação. Se o candidato, ao final, ele fizer a média aritmética dessas notas e ele não obtiver a nota 7, esse aluno ele acaba sendo aprovado em todas as etapas e reprovado na classificação final, porque ele precisa obter a nota mínima, que é um 7. Isso pode acontecer porque o currículo Lattes, né, você com uma pontuação 3, você consegue passar para as próximas etapas. E esse currículo Lattes, ele gera um peso nas demais notas. Então, você precisa tirar, né, se sua pontuação no currículo Lattes for ali a mínima, que é 3, então as outras notas elas precisam compensar esse 3 do currículo Lattes. Esteja atento a esse detalhe também. Uma questão que eu trago aqui para a nossa discussão é: vou submeter um projeto de pesquisa XYZ para tal professor. E aí eu vou e te questiono: você conhece esse professor? Às vezes o aluno ele conhece o professor, mas ele conhece o professor de uma linha de pesquisa. E dentro do programa, acontece do professor pesquisar um assunto muito próximo, mas não exatamente aquele que o aluno está se propondo. Então, você vai se candidatar para uma seleção de mestrado, conheça o programa. Investigue o currículo Lattes desses professores, investigue as publicações, as orientações que esses professores possuem ali vinculadas ao programa, as publicações, as teses e dissertações que estão saindo do programa vinculados àquele professor, porque assim você consegue ter um norte de qual é a população que esse professor pesquisa, qual é a teoria que aquele professor gosta de utilizar, quais são os conceitos mais aproximados do campo do conhecimento daquele professor, qual é o método de pesquisa que o professor se apropria, tem maior apropriação, porque isso vai te dar um direcionamento para naquele momento que o projeto de pesquisa chegar na mão da banca, a banca vai ler e vai saber assim: esse projeto foi feito para o professor doutor fulano de tal. Por quê? Porque está a cara daquele professor. Então, se você faz o seu trabalho de pesquisa de campo para tentar entender a tua proposta, ela casa para quem? Isso você consegue verificar através do currículo Lattes.
Então, não deixe essa pequena tarefa, né, que é entrar dentro do site do programa, ler as normas, o regimento, entender a preparação, entender como é que você faz para ser aprovado dentro das disciplinas, entender quais são as disciplinas que são cursadas, para não acontecer como fulana de tal, que fez uma seleção para mestrado, que entrou, que foi aprovada, e na primeira aula ela falou assim: ah, eu achava que o mestrado a gente ia para campo, trabalhar nos serviços de saúde. E na verdade era uma coisa totalmente diferente, né? Então, entenda o que é o mestrado, entenda, estude o mestrado que você está indo. O site do programa tem diversas informações. Lá dentro das abas, né, e subabas, você pode clicar e lendo sobre a linha de pesquisa, a descrição. Você pode conhecer o corpo docente, você pode conhecer uma Juliana. A Juliana é alguém que está cursando ali aquele mestrado. Geralmente, quem está nessa jornada de mestrado é muito receptivo, né, para ajudar outros alunos. Então, não custa nada você também pedir um apoio, uma orientação para quem já está no programa, você conhece ali de vista talvez, ou você não conhece, o não você já tem, você está indo em busca do sim. E caso você não perceba, mas aqui você tem o meu sim. Então, se você tiver alguma dúvida em específica sobre esse mestrado em enfermagem, se você quiser colocar aqui, em um momento oportuno eu posso tentar te responder. Se não, o próprio programa tem um canalzinho lá no Instagram que é vinculado ao próprio programa. E lá você consegue talvez tirar alguma dúvida. Cuidado para não fazer pergunta cabeluda, porque tem cada pergunta que a gente. Ah, quer dizer que a inscrição é até o dia 28 às 17? E se eu perder esse prazo, o que é que acontece? É óbvio. Se está lá no edital, que é até às 17 horas, é até às 17 horas. Então, se você perder, você perdeu. Então, cuidado com as perguntas que vocês fazem também. Aí você vai dizer assim: ah, professora, ninguém vai fazer essa pergunta. Mas acontece sim, e os alunos fazem sim. Eu espero que de alguma forma essa aula de hoje tenha contribuído nesse teu processo de preparação, e eu vou ficando por aqui, entendendo que essa jornada daqui para frente você não precisa mais seguir sozinho. Vem comigo, vem.